Recebam o nosso abraço e a nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez, fazendo um novo programa para estudo do novo lançamento da editora do FOU, psicografia de Samuel Gomes, autoria espiritual de André Luiz e Chico Xavier, o livro A Decisão, Encontro dos Cristos Planetários definindo o futuro espiritual da Terra. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aí fazer essas reflexões dessa nova obra, chamando a atenção para nosso compromisso com a regeneração do planeta Terra. Muito bem. Nós já temos alguns programas de áudio gravados sobre essa obra, especificamente 2 que já foram lançados aí, e estamos hoje dando início ao primeiro vídeo e programa da obra em si, e estaremos estudando hoje alguns capítulos, aliás, um capítulo, porque não vai dar tempo de mais de um, né, Samuel? O primeiro capítulo da obra A Decisão. Samuel, o capítulo de hoje, que é o capítulo 1, tem o título de Orientações do Mentor. Nós vamos encontrar aqui André Luiz na companhia de Chico Xavier e Clarencio, se preparando para participar de eventos ligados à assistência da colônia Nosso Lar ao movimento de regeneração planetária. E dentro desse diálogo que é feito aqui, o Clarencio está encarregado da palestra de esclarecimento da noite na colônia Nosso Lar. E André Luiz comenta o seguinte, uma coisa bem diferente aqui, que eu queria que você trouxesse uma novidade para nós. Ele fala o seguinte: tudo estava planejado para o meu retorno junto ao coração amoroso de minha mãe, que seria nesta nova empreitada a minha avó. Estava feliz com essa possibilidade de reinício, por poder dar continuidade ao projeto de meu coração junto àqueles que fizeram parte da minha anterior existência, colaborando para o sorrimento moral daquele que fora meu pai terreno na última vida. Vamos dar uma paradinha aqui. Então nós estamos numa reunião no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, vários amigos de André Luiz, sabendo que ele ia reencarnar, e o Clarencio encarregado da proposta. Como foi para você, no trabalho do livro, tomar contato com essa novidade? Ele já não era tão novidade assim. A novidade é que ele está a projeto de reencarnação. Mas quando a gente recebeu a primeira obra, O Futuro Espiritual da Terra, e que a espiritualidade insistia em demonstrar que era André Luiz que iria psicografar a obra, e a gente tinha muita dificuldade de psicografar uma obra de André Luiz, já que o conteúdo da psicografia ele é de contínuo informação. E eu sempre psicografei mensagens curtas, né? Mensagens focadas assim para uma leitura reflexiva momentânea. Eu achava difícil psicografar o André Luiz. E outra coisa que a gente teve que investigar é que se o André Luiz estava ou não reencarnado naquele período. E quando a gente fez uma pesquisa, a mãe do André Luiz, quando reencarnou, ela tinha um compromisso de reencarnar junto com o pai, como filho, as 3 companheiras que tinham vínculos sexuais com o pai, que ela abraçou como filhas, e também nasceria a filha espiritualmente mais, a que ia dar um suporte maior à mãe, que seria a filha que a mãe teve, que o André Luiz não conheceu quando estava encarnado como o André Luiz, né, que nós não chama André Luiz, a gente não sabe o nome certo que eles omitiram. Né? Então, a filha que nasceu, mas morreu, acho que ela morreu muito nova, e o André Luiz ainda não tinha reencarnado quando essa filha nasceu. A primeira filha do pai e da mãe, isso, na existência anterior de André Luiz. Que foi o espírito que acolheu o pai e a mãe quando eles retornaram ao plano espiritual, que organizou o processo de reencarnação dessa família em processo de regeneração da família. Então, hoje, nesse momento que a obra está sendo publicada e que traz o processo de retorno de André Luiz ao plano físico através da reencarnação, nós já vamos encontrar a mãe dele da outra existência, recebendo como filho o pai, ex-marido, pai de André Luiz, as 3 amantes do ex-marido e mais a primeira filha de quando ela foi casada com o marido na outra encarnação. E o André Luiz ficaria de suporte espiritual de apoio a esse projeto da mãe.
Né? Então André Luiz reencarna como filho novamente do mesmo espírito, que foi pai dele na outra existência, é isso mesmo? Então ele nasce como filho do pai e neto da mãe. Então muitas pessoas falaram que o André Luiz estava reencarnado, mas o André Luiz não nasceu como filho da mãe de novo. É verdade. Né? Não só o André Luiz e outros filhos não nasceram como filho da mãe. Mostrando também que é uma quebra. A reencarnação quebra esse apego. Né? Esse apego de que filho tem que nascer sempre filho de mãe. Da mesma mãe da outra vida. O que pode ir mostrando para nós que esse padrão familiar, ele não está sujeito a uma fixação. Neto pode nascer pai, pai pode nascer filho. Então rompe essa característica de apego formal para um desenvolvimento do que é importante que a família desenvolve no processo reencarnatório, que é a fraternidade. A fraternidade vai se instaurar na Terra, um dos implementos que instaura a fraternidade na Terra é esse jogo de mudanças. A não permanência dos vínculos. Isso, um vínculo que se elástico esse vínculo, mas que permanece o mesmo sentimento que é a fraternidade. Fica preservado, né? E, tipicamente, ainda a mãe do André Luiz, ela fugiria dos padrões reencarnatórios que marcam a realidade familiar do Brasil, que hoje, excetuando algumas famílias que não têm muita orientação na formação familiar, porque hoje, uma família hoje tem 2 filhos. O número de famílias cresceram por causa do número de reencarnações, a nível de quantidade, mas o número de filhos na reencarnação caiu para 2. Então o pessoal fala que é fácil reencarnar no Brasil. Não é fácil não, porque os pais estão tendo só 2 filhos. Nós antes tínhamos 10 filhos, né? As mães tinham 10. Então fica difícil até para os filhos disputarem entre si quem vai nascer naquele núcleo. Naquele núcleo. E é interessante porque aqui fica claro, né, pela fala de André Luiz, que ele vem para dar um suporte no segmento espiritual do pai. E também sofrendo o efeito do trabalho construído por ele, já que ele fez uma gama de obras e hoje ele tem o direito de reencarnar sob a influência orientadora dos seus próprios pensamentos e dos mentores espirituais que o orientaram, porque isso é merecimento de quem trabalha. Se a gente parar para pensar que na década de 40 saiu o primeiro livro de André Luiz pela mediunidade de Chico, né? Que foi Nosso Lar. E agora nós estamos aí na segunda década deste novo século, né? Do século 21. Então não é nada, nós temos aí 60, 80 anos de trabalho desse espírito no plano espiritual ligado à divulgação de conteúdos espiritualizantes e nobres. Com certeza esse patrimônio está a favor de André Luiz, né? Isso mesmo. Olha, interessante a gente falar desse patrimônio aquilatado, porque a gente fala assim, nossa, André Luiz deve estar muito tranquilo, né? Deve estar tirando de letra essa experiência. E vejam bem o que ele escreve aqui. De alguma forma, começava a sentir um aperto no coração em consequência de alguns preparos recebidos dos técnicos da equipe de reencarnação da nossa colônia, e que eram os mesmos que pude presenciar na reencarnação de Dona Laura e seu filho Lísias. Chico Xavier, vendo-me nessa posição mental, lembrou-me da influência que começava a receber devido ao processo de aproximação junto à minha futura mãe, e pela oportunidade grandiosa de servir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas palavras eram ditas com tanto carinho que me acalmaram na hora e me colocaram mais centrado para receber as palavras do estimado mentor Clarencio, provavelmente em decorrência dos fluidos emanados do seu coração amoroso. Ele estava com o coraçãozinho apertado, não é isso? Isso mesmo. E interessante, um outro personagem que chega para essa obra, e que a gente lançou recentemente aí o livro do Chico, que é Notícias do Chico. Isso. Né? Se possível pegar um livro aí para a gente mostrar a capa dele aqui também, né? Então, é interessante que esse personagem, ele vem participar não só da reencarnação, né, do André Luiz, mas também porque
nesse processo de que o livro vai ser escrito, que é um processo de encontro dos Cristos planetários, que se dá exatamente quando nós chegamos no ápice de completar os 50 anos de moratória, que o próprio Cristo pediu, e que a gente sabe que teve notícias que já se faz, né? Foi no período em que o homem pisou na Lua, isso, em 69. E que agora estamos chegando no ápice de completar essa data, e que exatamente que vai ocorrer um encontro desses Cristos. E quem vai participar de forma expressiva, mais direta, né? É o nosso companheiro Chico Xavier, que vai substituir o papel do nosso amigo André Luiz, já que ele vai estar reencarnado e não vai participar diretamente dessa reunião. Interessante a gente ressaltar que então são 2 autores espirituais. Isso André mesmo. Luiz participa dos primeiros capítulos, reencarna e no momento que ele mergulha na carne, Chico Xavier assume a psicografia da obra. É um fato muito interessante, né? E mostra também a organização da espiritualidade, né, na construção dessas obras, não só essas obras, como a obra que o Chico trouxe algumas notícias, ele fala muito, principalmente na segunda parte, ele fala muito dessa perspectiva da regeneração, porque são perguntas e respostas ligadas a ela. Então a gente vê o contexto da organização do pensamento, né, para desenvolver uma visão mais clara a respeito desse tema, que é um tema muito expressivo. E atualíssimo, né? Porque nós estamos em pleno processo de regeneração da Terra, né, Samuel? Isso mesmo. Então são informações que vêm nortear os nossos passos e trazer, de uma certa forma, um pouco de consolo aos nossos corações. Porque aqui está a obra, Notícias de Chico, ok? Aqui para os nossos ouvintes conhecerem aí, nossos amigos do nosso canal. E essa obra ela já foi estudada aqui nos nossos programas anteriormente. Vocês podem conferir aí o áudio dos nossos programas de rádio, né? E interessante a gente fazer uma ressalva aqui dessa entrada do Chico através da psicografia de Samuel no conteúdo das obras, e é um conteúdo que, de certa forma, André Luiz, no livro Futuro Espiritual da Terra e Checkmate, já vinha desenvolvendo, que é conduzir os nossos raciocínios e os nossos sentimentos em torno de uma regeneração mais pacífica, menos dolorosa a nível de humanidade. Não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. E já introduzindo a personalidade do Chico, o próprio livro Futuro Espiritual da Terra tem 2 capítulos que o Chico participa. A gente não sabia que ele iria produzir uma obra, né? E a gente lembra, quando a gente psicografou esses 2 capítulos, já era porque, em nível de psicografia, a primeira parte da obra do Chico, ela já estava, seria o segundo livro que depois do Futuro Espiritual da Terra que eu psicografei, mas que pelo bom senso a gente teve que segurar a obra em treino, né? E não publicar ela, porque precisava de um processo de publicação mais tranquilo, porque se trata de 2 nomes conhecidos do movimento espírita, e é muito importante a gente frisar isso, porque o movimento de valorização da personalidade, isso é movimento humano. A espiritualidade não leva em consideração a importância de pessoas famosas. A gente fala que espírito famoso, para a espiritualidade não existe espírito famoso. Quem gosta de fama é o homem. O homem que cria um movimento de fama no aspecto de valorização da personalidade. Para a espiritualidade, o trabalhador em si, Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, isso não tem nenhum valor de importância. E nós criamos confusão. Essa psicografa espírito famoso. Mas que espírito famoso é ele? Sendo que para a espiritualidade não existe espírito famoso. Quem cria essa mitologia então, de personalidade é o homem. Os espíritos estão aí para trabalhar. Se os homens falam que eles são famosos ou não são famosos, isso é problema para a humanidade. Isso não é problema para a espiritualidade, porque os espíritos trabalharem, isso é uma honra muito grande para eles. A honra deles de trabalhar é diferente da honra de aparecer, que o homem gosta. Médiuns, os seres humanos têm essa natureza, porque a evolução humana chama ao fortalecimento do ego, né? Mas para a espiritualidade,
se o espírito está trabalhando ou não, isso não tem nada a ver com o nosso movimento de valorização de personalidade. Então a gente colocar bem claro aqui, porque há uma preocupação dos médios psicografarem espíritos famosos. Então já estou dizendo, não existe espírito famoso. Isso quem faz é o homem. Os espíritos são trabalhadores, eles não estão preocupados com a fama que o nome deles tem, eles estão aí preocupados em servir em nome de Jesus, e eles vão servir, indiferente dos homens achar que eles são famosos ou não, né? Eles vão cumprir o dever deles sem nenhum valorização da personalidade. Então, Chico Xavier, Emmanuel, Eurípides Bassanufo, quem quer que seja, eles vão trabalhar e vão trazer as mensagens, indiferente dessa necessidade do homem ficar vangloriando o nome das pessoas. É interessante a gente fazer essa ressalva aqui no nosso programa pelo seguinte: existe uma dificuldade já verbalizada pelos amigos espirituais de encontrar médiuns dispostos a se arriscarem a assumir a parceria de psicografia com eles. Porque uma vez que Chico tenha desencarnado e outros médiuns de grande renome, cria-se aquele paradigma da impossibilidade da continuidade desse trabalho com outros médiuns. Então, um médium, para poder colocar o nome dele numa obra com a psicografia desses espíritos, ele, de certa forma, ele está assumindo um compromisso de trabalho pelo qual ele responde muitas vezes com a incompreensão de muitos que leem esse trabalho. E a própria editora, nós mesmos, enquanto editores destas obras, a gente também assume esse compromisso e esse risco. Mas a gente assume com o coração tranquilo de que nós não somos detentores de nenhum conhecimento e de nenhuma verdade. E sim, nós estamos aqui para servir a espiritualidade naquilo que a gente puder fazer de melhor. Samuel? E outro aspecto que eu queria também falar disso é a respeito da mediunidade, que a nossa mediunidade é muito intuitiva. E o material das obras ela vem completa na cabeça, né? Mas a gente tem que reconhecer que o movimento espírita é formado de muita gente que estuda a doutrina espírita. Não só eu que estudo a doutrina espírita. Nós temos uma qualidade muito grande de pessoas que estudam a doutrina espírita e que poderiam ser instrumentos da espiritualidade nesse sentido, né? Talvez os companheiros tenham mais dificuldade de assumirem essa abertura, já que a mediunidade intuitiva é uma mediunidade que vai ganhar cada vez mais espaço no movimento. Essa mediunidade mais fenomênica, né, a tendência dela é acabar, porque a necessidade de chamamento de fenômenos mediúnicos nesse sentido também já passou o período dele. A gente tem que valorizar o conteúdo, e muitos companheiros da doutrina espírita têm possibilidade de ser instrumentação dessa espiritualidade. Tem que ter uma confiança, né? Nós, por esse chamamento, já psicografávamos mensagens em que a coisa fluiu, né? Eu estou querendo chamar a atenção, tem muitos companheiros com material de estudo muito grande, e esse conteúdo de material de estudos favorece muito a instrumentação de trazer mensagens espirituais, já que os espíritos precisam desses companheiros, né, abraçarem aí, e material de entendimento muitos companheiros têm. Então, talvez a gente tenha que ser exemplo para que outros aí possam servir de canal da espiritualidade, que querem trazer material de cunho mais nobre, né? E tem muita gente esforçada no estudo, dedicam ao estudo, que poderiam servir muito bem de instrumentação dessa espiritualidade que precisa de trabalhadores. Fica aí o alerta, então, para a gente ampliar as possibilidades de trabalho, né, Samuel? E sem valorizar o médium em si, porque o médium é apenas instrumento, gente. Nós não estamos aqui de forma nenhuma tentando chamar a atenção do médium, porque o médium em si é instrumento. Nós somos intermediários. O conteúdo dessas obras é que tem que ser avaliado. As pessoas têm que ler essas obras tentando encontrar um conteúdo de reforma íntima, de entendimento da espiritualidade, né? Isso é que é importante, apagando aí os traços da nossa personalidade transitória, que também deve passar e apagar-se para que o conteúdo seja realmente o mais importante. Muito bem. É preciso que a gente diminua para que o Cristo cresça. Isso mesmo. É isso? Samuel, olha bem as palavras aqui do nosso querido companheiro Clarencio. Eu vou dar uma lida em 3 parágrafos e vou abrir para o seu comentário e fazer algumas perguntas. Clarencio começa a saudação aos amigos de André Luiz que estão reunidos ali naquele salão, já sabendo do retorno dele ao plano físico. Meus queridos irmãos,
Nessa noite especial, nos encontramos para trocar algumas ideias sobre a nossa ação espiritual junto aos homens, na execução dos propósitos superiores do Cristo, bem como para depositar nossos sentimentos e vibrações de carinho e amizade ao nosso irmão André Luiz, que se candidata ao recomeço na esfera física. Ele busca o cumprimento de elevadas obrigações de crescimento próprio e também de auxílio aos companheiros de jornada em direção aos cumes superiores da vida. Para estabelecer nossa integral felicidade, devemos, antes de tudo, auxiliar e reconduzir aqueles com os quais temos vínculos e débitos a ressarcir, a fim de que estejam todos a caminho dessa jornada. Assim, além da oportunidade de trabalharmos juntos na efetivação da regeneração planetária, eu poderia, por minha vez, contribuir de forma pessoal nessa construção. Aproveito para comunicar a vocês que, além do próprio André, devo posteriormente preparar meu próprio retorno à esfera material, porque, de minha vez, abraçarei o compromisso de contribuir, agora dentro das linhas físicas, com a edificação de um mundo novo. Vamos dar uma paradinha aqui, uma notícia dupla então, né, Samuel? Isso aí. Clarencio se preparando também no futuro para retornar ao plano físico. Isso mesmo. Aí nós estamos vendo aí que os espíritos estão imbuídos de fazer da Terra um plano regenerativo. E todos eles querem ter uma participação nessa contribuição, né? É muito fácil fazer um trabalho à distância, apesar da espiritualidade trabalhar muito Do lado de lá, do lado né? de lá que a gente não enxerga. É. Mas muitos querem também Ter essa envolver-se oportunidade no plano da matéria para contribuir numa construção patente, né? A exemplo de Clarencio, quantos espíritos, mentores, orientadores de diversas colônias não vão estar emergindo a partir de agora para transformar esse cenário planetário num mundo melhor. com Clarencio certeza. é um exemplo desses. É uma força-tarefa, né? Isso mesmo. A gente poderia dizer que se eles ficaram lá por 60, 70, 80 anos trabalhando no plano espiritual, essa turminha que a gente ficou conhecendo aí através das obras de André Luiz, com certeza já estão aí, se não já estiverem, estão se preparando para voltar ao plano físico, né, Samuel? E talvez o próprio André Luiz, né, pelo compromisso que ele tinha de trazer a mensagem espiritual de diversas obras, o trabalho dele foi diferenciado, porque ele teve que ter contato com muitas entidades nobres, né? Então, por ele ter aquele trabalho, ele provavelmente não reencarnaria facilmente, retornaria sem um preparo melhor. Porque para os espíritos, para ter uma base de preparação, né, requer experiência, desenvolvimento. Mas como ele tinha um trabalho específico, junto à escrita das obras de desenvolvimento das mensagens espíritas, revelada por Allan Kardec, que é um desses companheiros que tinham esse compromisso, então ele teve um aparato melhor de contribuição para poder reencarnar. Agora você está vendo que o Clarencio, quanto tempo estava lá no plano espiritual? Antes de André Luiz. E agora que ele resolveu. Ele está retornando. Né? A gente acha que reencarnar é assim, vou reencarnar, vou lutar e vou... não é tão fácil assim. Né? Tem um Existe período também de experiência. preparo e também o Isso. fato de trabalhar no plano espiritual dá mais envergadura e fortalecimento para o espírito ser Isso vitorioso mesmo. aqui na Terra, né, Samuel? Isso mesmo. Uma reencarnação sem esses contributos seria uma reencarnação até de risco, porque você vai reencarnar com o passado patrimônio muito bem anterior. fixado para novas quedas. Né? Muito Nós bem. agradecemos aí, o tempo nosso está esgotando, mas deu para trazer alguma... Deu. Né, É interessante que eu gostaria só de Fechar. comentar aqui o último pensamento de André Luiz nesse capítulo, onde ele diz o seguinte: eu estava confortado em saber que poderia, talvez, conviver futuramente ao lado desse abnegado companheiro, espírito lustre e ilustre ao meu coração, e quem sabe despertar-lhe os potenciais adquiridos em anos de abnegação junto à nossa colônia, já que me acharia mais velho do que ele na próxima jornada reencarnatória.
Rever, né? Ele já reencarna com essa esperança. André Luiz vai poder estimular o desenvolvimento do Clarence, onde muitas vezes um espírito superior pode estar abaixo de nós, reencarnatoriamente. Né? Mas como o André Luiz vai estar num caminho bem delineado pelas conquistas feitas, quem sabe vai poder estimular os companheiros. É isso aí, no nosso próximo encontro nós estaremos estudando o capítulo 2, continuidade da palestra. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Muita paz no coração de todos.